Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Depende do horário que está vendo esse vídeo, né? Mas então, como eu prometi, eu ia fazer um vídeo com correções ali do exercício que eu passei para vocês. Então, chegou a hora, né? Olha só, vamos ver, são 10 exercícios, então vamos ver 10 questões, né? E vamos ver começar pelo exercício 1 aqui, né? Todo ele é sobre óptica geométrica, princípios, né? Princípios da câmara escura. É um invento que já vem aí de milhares de anos, né? E hoje a gente ainda estuda esse mesmo princípio, tá bom? Como vocês podem ter olhado no conteúdo, é um conteúdo que não é muito difícil, né? Só requer um pouquinho de atenção. Mas vamos lá, para vocês fazerem o trabalho, então, vocês podem estar se baseando por esse exercício aqui, né? Que são questões muito similares ao do trabalho. Só o que vai alterar aí são os valores, né? Olha só, a primeira questão. Um homem encontra-se parado diante de um poste luminoso. Como mostra a figura? Qual é o tamanho da sombra? Na verdade, eu quero saber qual é o tamanho da sombra que o homem projeta no chão. É essa sombra aqui, né? Então, existe duas formas para a gente estar usando. Uma delas seria essa, imagem sobre objeto igual a P' sobre P. No caso, P' é o tamanho da câmara escura, né? Ou seja, a distância do orifício até o fundo da câmara. E o P seria a distância do objeto até o orifício da câmara, na frente da câmara, né? Mas a gente observa que não é uma câmara escura, né? Vamos dizer assim, que está ao ar livre. Então não é uma câmara escura. A gente só está querendo calcular a projeção da sombra que esse homem está fazendo debaixo desse poste. Aí existe a outra fórmula, né? E são essas duas que a gente vai usar para todo o exercício. E a outra é a altura maior está para a altura menor, assim como a distância maior está para a distância menor. Né? O que é isso? A gente vai pegar e substituir esses dados aqui nessa fórmula. Então, a fórmula que a gente vai estar usando para esse cálculo de projeção de sombra é essa daqui. Isso aqui é para câmara escura, né? E nesse caso nosso aqui não é uma câmara escura, como eu acabei de falar, né? Então, outra coisa que a gente tem que estar fazendo é extrair os dados da questão. Né? Vou extrair aqui em cima. Pode ser aqui embaixo. A altura maior a gente já observou que é a altura do poste, né? Então a altura maior é 6 metros. A altura menor a gente já observou que é a do homem, né? É 2 metros. E a sombra menor, que é a distância menor, a gente sabe que é x, que é o valor que eu estou procurando. Eu quero justamente saber o valor dessa sombra aqui, né? O tamanho dessa sombra aqui. E o valor da sombra maior seria daqui até aqui, né? Então seria essa distância maior, que no caso seria 2 mais x. Né? Entenderam por que 2 mais x? X é o tamanho da sombra menor, eu estou tentando achar. E esse 2 é a distância da sombra maior até o homem, e o x é o tamanho da sombra do homem. Então, a distância maior é essa toda aqui. É essa que eu vou estar usando também para calcular a sombra menor, que é essa. Tá bom? Agora é só substituir esses dados aqui na questão. Vamos lá, ó. A altura maior, 6 metros, dividido pela altura menor, né, que é de 2 metros. A distância maior, a gente já viu que é 2 mais x, né? A distância menor, a gente já viu que é x. Então, agora aqui é só o quê? Multiplicar invertido, né? Esse vezes esse e esse vezes esse. Tanto faz se eu começar daqui para cá ou daqui para cá, porque todos os dois têm x, né? Então, vamos lá. 6 vezes x, 6x, igual 2 vezes x, eu vou transportar, na verdade eu vou transportar 2 vezes 4, 2 vezes 2, aliás, é 4, mais 2 vezes x dá 2x, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes x, 2x. Passa esse 2x para lá, né? Tá positivo, passa negativo, vou isolar a incógnita agora, que é o x, né? Então, 6x menos 2x é igual a 4. 6 menos 2, 4. 4x igual a 4. E o 4 está multiplicando, passa dividindo agora, né? X é igual a 4 dividido por 4,
que sobrou? X é igual a 1. Então, a gente acaba observando que o tamanho dessa sombra aqui, ó, é 1 metro. Teria que ser 1 metro, é a sombra menor, né? A escala desse desenho está desproporcional naturalmente, porque o 2 aqui está menor do que o 1, né? Mas é uma escala meramente ilustrativa, só para a gente poder extrair os dados, né? Ela está fora de escala, muito provavelmente. Até porque, olha só, a altura do homem é 2, aqui é 6, e não tem o triplo do tamanho, né? Mas enfim, isso aí é uma questão, é uma figura só para ilustração, né? Está fora de escala. Então, o x dá 1 metro. Alternativa A, né? A sombra do homem projetada é de 1 metro. Beleza? Terminamos a primeira questão. Ó, 1 metro tá aqui. Terminamos a primeira questão. Vamos passar, então, para a questão 2 agora. Opa, essa questão 2 já de cara deu para perceber que é uma das questões mais difíceis que a gente tem aqui nesse exercício. É a mais difícil que a gente tem nesse exercício aqui, né? Vamos lá. Ó. Uma placa retangular de madeira tem dimensões 40 por 20 centímetros, né? 40 por 20, é retangular, né? Através de um fio que passa pelo baricentro, no caso vou ler aqui, através de um fio que passa pelo baricentro, ela é presa ao teto de uma sala, permanecendo horizontalmente a 2 metros do assoalho e a 1 metro do teto. Bem junto ao fio, no teto, há uma lâmpada cujo filamento tem dimensões desprezíveis. A área da sombra projetada pela placa no assoalho vale em metro quadrado. Eu quero em metro quadrado, tá? Isso aí é importante para a gente resolver o finalzinho da conta. Eu quero em metro quadrado. Primeira coisa, eu vou desenhar para vocês aqui. Sim, vou fazer um esboço, né? Não sou muito bom desenhista. Apesar de eu ter tirado média excepcional em desenho geométrico, mas nesse caso aqui a gente tem mais rapidez para estar resolvendo a conta, não posso estar utilizando dos métodos né, de régua, escalímetro, para estar desenhando, mas, diga-se de passagem, desenho geométrico eu tenho bastante experiência. Desenho geométrico, desenho arquitetônico, desenho né, predial, enfim, mas não é o caso aqui, né? Vamos fazer só um esboço, então. Olha só, vamos fazer uma sala, né? Aqui está a minha sala, aqui é o assoalho, tá? Bem grosseiro, né? Bem grosseiro. Aqui está a lâmpada que está falando lá, né? Aqui está a lâmpada. Esse objeto de 40 por 20, ele está suspenso aqui por um fio que passa pelo baricentro da lâmpada, aqui, ó, do teto, então o baricentro é bem no meio, né? Aqui está o meu objeto, ó. É uma placa retangular, né? Está aqui. Eu estou fazendo em 2 dimensões só, né? Para não dar muito trabalho. E aí, o que eu quero com isso? Vou tirar as distâncias que está dando lá. Ó, lá diz que a distância da placa até o assoalho é de 2 metros. Lá diz que a distância do objeto até o teto é de 1 metro. Lá diz que o tamanho do objeto, pelo menos um dos lados dessa placa tem 40 centímetros e o outro tem 25. Vamos usar, no caso aqui está em centímetro, vamos botar em centímetro mesmo, 40 centímetros. O que mais que eu preciso aí? Eu preciso saber qual é a sombra, né? Aqui, ó. Qual é o tamanho dessa sombra projetada aqui no assoalho? Ó. Eu quero saber isso daqui, ó. Aqui é a sombra. Isso aqui embaixo, ó, é a sombra. Eu quero saber qual é o tamanho dessa sombra aqui embaixo projetada pela placa. Na verdade, eu quero saber a área, né, em metro quadrado. Então, a gente vai descobrir essa área aqui embaixo. Né? Observaram? Toda essa descrição aqui eu montei aqui, ó. Aqui está a sala, aqui está a lâmpada, aqui está o fio, aqui está a placa de 40 por 25. Né? Depois eu posso ainda dizer que esse lado aqui tem 25 centímetros, né? Ela é retangular. E a gente vai estar usando também, tanto esse quanto esse valor aqui. Vamos lá? Outra coisa agora, em seguida, né, depois de fazer o esboço do que está falando ali em cima, é extrair os dados da questão. Claro que agora a gente está trabalhando com a câmara escura, né? É uma sala fechada. Então, eu preciso saber quem é o I, né? Quem é, que na verdade eu vou procurar, né? Quem é o O, que é o objeto, quem é o meu P',
que é a distância do furo da câmera até o assoalho, e quem é o meu P, que é a distância do objeto até o orifício da câmera. Então vamos lá. O objeto, a imagem, desculpa, é a sombra que eu estou procurando. Essa eu não tenho, né? Essa aqui eu estou justamente procurando ela. O objeto está falando ali, ó, tem 40 por 25. Eu não posso estar calculando a área dessa figura, dessa placa de madeira retangular aí, agora. Eu vou ter que calcular no final, tá? Então eu vou usar ou 40 ou 25. Eu vou usar o 40 aqui, ó. 40 centímetros. Tamanho, um dos lados da placa, né? Pelinha é a distância do furo do orifício, aliás, do orifício até o fundo da câmara escura. Nesse caso é da lâmpada até o fundo do assoalho aqui, no caso, né? Vai ser 3 metros. Eu vou botar em centímetros, tá? Vocês vão entender por que depois. E a distância do objeto até o orifício da câmera, que nesse caso é o objeto daqui até a entrada de luz, que nesse caso aqui é uma lâmpada, não é um orifício, né? É de 1 metro. Vou estar trabalhando em centímetro. Por que eu vou estar trabalhando em centímetro? Aqui eu poderia estar trabalhando tudo em metro. Eu posso usar isso aqui em 3, isso aqui 1 e isso aqui 0,4. Também poderia. Mas vamos trabalhar em centímetro por enquanto, tá? Vamos lá, então. A fórmula qual é? A fórmula é I sobre O, que é igual a P' sobre P. Imagem estou procurando. Objeto eu tenho, que é 40 centímetros. A P' é a distância da entrada de luz até o assoalho, nesse caso da lâmpada até o assoalho, que no caso é 300, desculpa, dividido pelo P, que é a distância do objeto até a lâmpada, né? Que numa câmera escura seria a distância do objeto até o orifício da câmera. Nesse caso aqui é 1 metro, no caso 100 centímetros, né? Então, I vezes 100 vai dar 100i, igual 4 vezes 3, 12, né? Bota um 0 e bota o 0, 12.000, né? Porque 40 vezes 300, 4 vezes 3, 12, tem 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, só isso. Então, I é igual a 12.000 dividido por 100, né? Aqui, então, o tamanho da imagem é, tira 2 zero aqui, tira 2 zero aqui, fica 120 centímetros. Então, 120 centímetros é o comprimento da sombra aqui embaixo, né? Mas não é isso que eu quero ainda, eu quero a área. Então, eu sou obrigado a calcular a projeção dessa sombra aqui embaixo também. É uma projeção aqui, ó, né? Aqui, ó, eu quero achar essa área aqui também, tá? Essa é a sombra que está fazendo ali embaixo. Fez a sombra de 40, lá embaixo ela ficou, a sombra em 120, ficou maior. Agora aqui é 25, lá embaixo vai ser outro valor. Claro que eu poderia estar usando uma regrinha de 3 aí, né? Se 40 projetou 120, 25 vai projetar um valor X que eu poderia estar usando regra de 3. Mas vamos fazer pela conta novamente, ó. I sobre O é igual a P' sobre P. Agora, no lugar do objeto, que era 40, eu vou estar usando 25. Estou achando o outro lado da placa agora. Então, imagem é a sombra, o objeto é 25 agora, né? P' continua, a altura é a mesma, né? 300. E o P, que é a distância do objeto até a lâmpada, que agora não, ainda continua 100 metros, 100 centímetros. Vamos lá, multiplicar invertido, esse vezes esse vezes esse. I vezes 100 dá 100i. 25 vezes 300 dá 7.500, né? E agora o I é igual a 7.500 dividido por 100, né? Então, I é igual, tira 2 zero, tira 2 zero, sobra 75 centímetros. Joia? Cheguei a alguma conclusão? Não, tá, estamos quase chegando na conclusão. O que a gente precisa achar é a área da sombra, mas agora ficou fácil. Eu tenho um lado da sombra e tenho o outro lado da sombra. Aí a área a gente já sabe como é que se calcula, né? A área é igual a base vezes a altura, não é isso? É bem simples. Então, a área
é igual. Ou eu posso estar usando em centímetro e depois converter para metro, a área, né? Ou eu posso já converter para metro. Vou converter para metro. A base deu 1,2, botei em metros, né? E a outra largura, a profundidade, né? No caso a altura da base, do retângulo aqui é de 0,75. No caso, como é que eu transformo para metro? É simples, né? É só dividir por 100, porque o metro tem 100 centímetros, né? E aqui divide por 100. Então, deu 1,2 e 0,75. Então, a área vai ser 1,2 vezes 0,75, vai dar 0,90 metro quadrado. Então, essa é a área da câmara escura que eu estava... A área da sombra projetada no assoalho da sala, né? 0,90 metro quadrado. Então, a alternativa E é a resposta certa. Tranquilo para essa questão, então? Quer dizer, essa questão eu acredito que vocês vão ter que rever mais de uma vez, se quiser aprender, né? Não é tão simples assim. Mas, se vocês pegar os detalhes, né, que envolvem a questão, vai ficando fácil, né? Ou seja, sabendo quem é o O, que é o objeto, né? Sabendo quem é P' e sabendo quem é P, e sabendo quem é o I, aí fica mais fácil calcular, é só substituir. Tem que ter essa noção, tá? Partindo para a questão 3, então. Questão 3 é uma questão simples, né? É só a gente tirar os dados e resolver. Os dados já estão todos aqui colocados. Vamos lá. A câmara escura de orifício é uma aplicação inteligente do princípio da propagação retilínea de luz. Observe a câmara abaixo e determine a altura real do objeto conhecendo a altura da imagem formada além das distâncias fornecidas. Né? Além do tamanho da imagem aqui atrás, eu tenho as distâncias fornecidas aqui. Quem é quem? É claro que eu vou usar a fórmula da câmara escura, mas quem é quem aqui? É simples. O objeto está aqui, é o tamanho real que está pedindo, né? Lá na questão, é o tamanho real, aqui é um H, mas pode ser um O, né? Que é a altura do objeto, ou o tamanho do objeto, que é o próprio O. Eu estou tentando achar justamente o O, né? Mas quem? Eu tenho aqui a altura da imagem, formada lá atrás da câmera, que é de 3,75 centímetros. Imagem é 3,75 centímetros. Outro dado, eu tenho o tamanho da câmara escura, quer dizer, o que significa isso aqui? O P'. O que é o P'? É a distância do orifício, da entrada de luz, até o fundo da câmara. Né? Esse é o meu P', que no caso é 30 centímetros. E outro dado que eu tenho é o meu P. Quem é o P? É a distância do objeto até o orifício da câmara. Né? É a distância do objeto até a entrada de luz na câmara, que no caso é 1,20 m. Como já está em centímetro, eu sou obrigado a transformar em centímetro ali, né? Então é só multiplicar por 100. Vai dar 120 centímetros. Vamos calcular então. Imagem sobre objeto é igual a P' sobre P. Imagem eu tenho, que é 3,75. Objeto eu estou procurando. Vou botar um U aqui, né? P' eu tenho que é 30 centímetros e o P eu tenho que é 120 centímetros. Então, vamos calcular isso aí. U vezes 30 dá 30 U. Objeto, né? 3,75 vezes 120 vai dar 450. Né, que é esse vezes esse. Fiz esse vezes esse, deu isso. Esse vezes esse, dá isso. Agora, U é igual a 450. Aqui está multiplicando, vai passar para cá dividindo, né? 450 dividido por 30. Então, objeto é igual a corto 0, 45 dividido por 3 vai dar 15 centímetros. Deu em centímetros, né? Estava tudo em centímetro aqui, então deu em centímetro. Qual é essa distância? 15. Então, onde é que está? 15 aqui, ó. Essa é a resposta da nossa questão 3. O objeto, ele tem um tamanho de 15 centímetros. Deveria ter, né? Ó, a distância dele aqui é maior na frente do que dentro da câmera. Então, se a imagem formou a 3,75 centímetros, tamanho dela, o objeto deveria ser maior. Essa distância aqui é maior, né?
Tá bom? Vamos para a questão 4, então, né? A questão 4 é bem simples, né? Quer dizer, depende do ponto de vista, porque não existe cálculo nenhum, é só uma dedução aqui. Mas vamos lá. Considere a figura a seguir que representa uma caixa cúbica. Então, observa que isso aqui é uma caixa cúbica, que tem todos os lados iguais, né? Todas as arestas aqui são iguais. Em uma de suas faces, um espelho plano com face espelhada, refletora voltada para dentro do cubo, que no caso é essa parte aqui atrás, né? Então a gente está olhando a câmera daqui para lá. Nós estamos olhando aqui, ó. Né? A gente está olhando assim. Eu estou observando a câmera daqui para lá, tá? Então aqui é o fundo dessa caixa cúbica. Lá atrás tem um espelho, tá vendo? Se um raio luminoso incidir pelo vértice C e atingir o centro O do espelho, podemos afirmar que o raio refletido atingirá o vértice no ponto. Então, olha só, entra um raio pelo vértice C e atinge lá no fundo da caixa, exatamente no meio do espelho, lá atrás. Exatamente aqui no meio do espelho. Né? Agora, para onde é que esse raio vai refletir? Né? Pela regra da reflexão, ele tem que sair com o mesmo ângulo de incidência. Né? Se esse raio incidente atinge com um ângulo tal, ele vai ter que sair com o mesmo ângulo refletido. Claro que a gente não sabe qual é o ângulo aqui, porque não tem valores nenhum, né? Mas eu sei que, olha só, se ele entra pelo C, imagine essa caixa, é um cubo, entra pela parte da frente nesse canto e bate aqui, naturalmente a única saída que ele vai ter vai ser por aqui, ó, né? Ó. Tá? Ele vai refletir nesse canto A aqui, ó, tá? Pelo vértice A. Entenderam? Não poderia, ele não vai bater lá e sair pelo G, quer dizer, aqui é o espelho, ele não vai sair paralelo ao espelho, não hipótese nenhuma. Ele não vai bater nesse sentido aqui e sair para cima, né? Porque observa aquele espelho lá atrás que está na vertical, né? Então ele não vai bater aqui e sair para cá de volta. Ele tem um ângulo a seguir. Se ele bateu aqui, ele só pode sair pelo A, tá bom? Então vamos para a questão 5 agora. Vamos lá. A questão 5. Um homem de 2 metros de altura coloca-se a 0,5 metros de uma câmara escura de orifício de comprimento 30 centímetros. O tamanho da imagem no interior da câmara é, como aqui não tem desenho nenhum, eu posso estar desenhando rapidinho. Aqui eu tenho um homem, como eu falei, eu sou expert em desenho, né? Olha só, vamos só projetar aqui o cabelinho dele. Aqui o nariz, boca. E aqui eu vou colocar a minha câmera escura, né? Mas não vou desenhar ela em 3D, né? Só em 2D. Então, olha só, o homem ele está a 2 metros, o homem tem 2 metros de altura, desculpa, então a altura desse cidadão aqui é 2 metros. Ele se coloca a meio metro de uma câmera escura, está meio desproporcional aqui, né? Ele se coloca a meio metro aqui da câmara escura e a câmara escura ela tem um tamanho de 30 centímetros, ou seja, essa câmera aqui tem 30 centímetros. Então esse objeto aqui, vamos dizer que aqui seja o furo, né, na câmara escura, esse raio vai entrar por aqui, vai lá atrás, esse raio vai entrar por aqui, vai lá atrás, então o meu desenho vai ficar assim, né? Lá atrás, de cabeça para baixo. Eu quero saber qual é o tamanho dessa imagem aqui, correto? Quero saber qual é o tamanho da imagem formada lá no interior da câmera. Então é simples. Vamos só extrair os dados, né? Ó, objeto eu já tenho, é 2 metros. Objeto é 2 metros. Deixa eu ver aqui, não sei se eu posso estar trabalhando em centímetro, ou como aqui os dados estão pedindo em metro, eu vou estar trabalhando em metro então. Então deixa 2 metros. O objeto é 2 metros. O meu P
essa é a distância do objeto até o orifício, na entrada da câmera, né? Então, o meu P é de 0,5 metro. Eu tenho meu P', que é o comprimento da câmera, que é 0,3, né? 0,3 metros. O que é 0,3? É 30 centímetros, né? É só pegar isso aqui e dividir por 100. E eu preciso do tamanho da imagem, que é justamente a imagem que se forma lá atrás da câmera, né? Vamos lá, então. I sobre O é igual a P' sobre P. A imagem eu estou procurando, o O eu tenho que é 2 metros, o P' eu tenho que é 0,3 metros e o meu P eu tenho que é 0,5 metros. I vezes 0,5 vai dar 0,5I. 2 vezes 0,3 vai dar 0,6, né? 2 vezes aquilo ali dá o dobro, né? Então, agora o I está multiplicando, agora esse número vem para cá dividido. Então, I é igual a 0,6 dividido por esse valor aqui, 0,5. I é igual. Então, como eu tenho um número dividido pela metade, o resultado vai dar o dobro, né? Então, o dobro de 0,6 é 1,2 metro. Né? Ela ficou de 1,2 metro, o tamanho da imagem lá atrás, dentro da câmera, aqui a alternativa C. Né? Vai coincidir que quando o objeto pode dar o mesmo tamanho da imagem e vice-versa, quando essa distância aqui for igual, tá? Observe que aqui tem uma diferença pequena, aqui é 50 centímetros, aqui é 30. Então, o objeto tinha 2 metros, a imagem deu 1,20 m. Quase do mesmo tamanho, né? Não é do mesmo tamanho, mas ficou um valor próximo, né? Então, quanto mais próximo ser esses valores aqui, mais próximo vai ser esses valores aqui. Até o ponto de que, se esse valor for igual a esse tamanho vai ser igual a esse, né? Só resolvido, então, a questão 5. Vamos para a questão 6, então. Outra questãozinha, ela não é difícil depois da gente aprender, mas ela é complexa de interpretação. Ela é complexa para interpretação. Mas vamos estar resolvendo isso aí, né? Claro. Ó, uma câmara escura de orifício fornece a imagem de um prédio, o qual se apresenta com a altura de 5 centímetros. Aumentando-se em 100 metros a distância do prédio, a câmera, no caso a distância do objeto até a câmera, a imagem se reduz para 4 centímetros. Quer dizer, quanto mais longe o objeto da câmera, menor vai ser a imagem projetada, né? Então, qual é a distância entre o prédio e a câmera na primeira posição? Rapaz, olha aí. A primeira coisa que eu tenho que fazer é extrair os dados. Nesse caso aqui, em específico, eu não vou estar usando imagem e objeto e P' e P. Eu vou estar usando aquela fórmula que é H sobre H igual a D sobre D. Né? A altura maior está para a altura menor, assim como a distância maior está para a distância menor. Quando se trata assim, quando se fala alguma coisa em sombra ou tamanho de prédio, qualquer coisa nesse sentido, prédio principalmente, árvore, então eu vou estar usando essa fórmula aqui. Tá? Então vamos extrair os dados. A altura maior. A altura maior, a única coisa que eu tenho de altura aqui é o 5, depois o 4. Então a altura maior é os 5 centímetros. Né? É a única coisa que eu tenho ali. Eu vou deduzindo isso. Né? A altura menor, eu não tenho mais nada aqui. A única coisa de altura que eu tenho agora é o 4. 4 centímetros. Né? Outra coisa que eu tenho aqui é a distância maior. A distância maior eu tenho, aumentou-se em 100 metros. Então é a distância maior. Né? Vamos ver. Essa distância maior, ela o que eu posso dizer para vocês? É a distância da imagem, do objeto, até a entrada da câmera. Né? É do objeto até a entrada da câmera. Então, essa distância aí vai ser de 100, vou transformar em centímetro, porque aqui está em centímetro, aqui está em centímetro, vai ser de 100
100 metros, vou transformar em centímetro, é só acrescentar mais 2 zeros, né? Dá 10.000 centímetros. Essa é a distância maior. Mas só que ainda tem um detalhe. Antes, eu tinha uma distância entre o objeto e a câmera. Depois foi aumentado. Antes eu tinha uma distância. Uma câmera do edifício fornece uma imagem do prédio, o qual se apresenta a altura de 5 centímetros. Já tinha uma distância. Agora aumentou-se essa distância em 100 metros. Então quer dizer que aqui ainda tem mais uma distância que eu não sei, né? Eu não sei qual é essa distância que tinha antes. E é essa distância que tinha antes que eu quero saber, tá? E agora a distância menor, que é essa que eu quero saber justamente, é o x. Antes ele estava numa distância x. Depois eu aumentei mais 100 metros essa distância. Então aumentou mais em 10.000 centímetros. Tinha uma distância e aumentou mais 100.000 centímetros, 10.000 centímetros. Então é isso mais isso. Qual era a distância? Era x. Depois aumentei mais 10.000 centímetros, né? Então ficou mais o x que tinha antes. Aí agora parece que fica mais razoável estar resolvendo, né? Vamos ver. A fórmula está ali. A altura maior é 5, a altura menor é 4, a distância maior é 100 mais x, 10.000 mais x. E a distância menor é x. Então vamos lá. Vamos fazer, pode ser esse vezes esse, porque depois eu vou ter que... Os dois têm x, né? Vou fazer 5 vezes x. 5x é igual. 4 vezes 10.000 dá 40.000, né? Mais 4 vezes x, 4x. Esse 4 está positivo, passa para o outro lado, porque eu vou isolar esse x, né? Então fica 5x menos 4x é igual a 40.000. 5x menos 4x me sobra x. X é igual a 40.000. 40.000 centímetros. Né? Mas como eu estou pedindo aqui em metro, qual era a distância inicial, então eu só divido isso aqui por 100, né? Como a gente vinha fazendo ali. Então vai ficar o x igual a... Tira 2 zeros, né? Vai ficar 400. 400 metros. Olha só que distância que estava, né? Ele estava a 400 metros, o prédio estava a 400 metros da câmara, por isso que o prédio ficou com 5 centímetros só dentro da câmara, e depois aumentei mais 100 metros. Né? Então a distância total depois passou para 500 metros, mas não é a pergunta, né? Ela passou para 500 metros, mais longe, naturalmente, o prédio passou a ter uma visibilidade dentro da câmera menor ainda. A imagem formada era de 4 centímetros, depois de estar distanciando mais ainda, né? Então, a distância inicial do prédio em relação à câmera era de 400 metros. Então, essa é a resposta, né? 400 metros. É uma questão de difícil interpretação. Depois de extrair os dados é fácil, né? Vamos lá. A questão 7. Questão 7 é uma questão simples, né? Teórica. Numa aula prática de física, foi feito o experimento esquematizado nas figuras 1 e 2, no qual o professor alterou a posição da fonte do observador. Com esse experimento, o professor pretendia demonstrar uma aplicação do, né? Então, da reflexão difusa, não, né? A gente aprendeu de reflexão difusa, é aquela que os raios de luz saem dispersos para todas as direções, né? Então, não é o caso aqui. Eu tenho um observador aqui que está olhando um objeto aqui. Aqui tem uma fonte de luz. Ou um objeto que está sendo refletido a imagem para o observador. Então, essa fonte de luz emite uma visualização lá para o observador. Quando ele invertiu, ele botou a fonte aqui, o observador se coloca nessa posição e consegue enxergar novamente a fonte de luz lá em cima, né? Observa que esse ângulo continua igual, né? Esse ângulo aqui continua igual. Então, observa que não mudou nada os ângulos. Continuando. O fenômeno da difração. A difração é aquela quando absorve, né, principalmente, alguma parte da luz ela é absorvida e uma parte da luz
ela é refletida, mas não é o caso aqui, né? Princípio da reflexão, olha, aqui não é uma reflexão, porque se fosse reflexão, o espelho está aqui. Eu tenho um primeiro meio um meio de propagação da luz e tenho um segundo meio de propagação. Então, se fosse reflexão, essa fonte de luz teria que bater aqui e voltar para cá, né? Então, não é uma reflexão, ela passou. Vamos continuar, o observador está no outro lado do espelho ali, né? Do outro lado do vidro. Então, vamos lá. Princípio da reversibilidade da luz. Então, é bem óbvio que seja essa questão. O observador se colocou nessa posição e conseguiu enxergar o objeto aqui. O observador se coloca nessa posição e conseguiu enxergar o objeto lá onde ele estava. Então, é simples que a luz vai e volta pelo mesmo caminho, né? Aqui a resposta correta seria o princípio da reversibilidade da luz, né? O princípio da independência dos raios luminosos. Eles são independentes, mas para demonstrar a independência dos raios luminosos, eu teria que ter mais de um raio aqui, né? Cruzando um por cima do outro. Quer dizer, nenhum raio interferia no outro. Um exemplo disso, vamos fugir agora, já acabou a questão, né? Deveria ser assim, aqui eu tenho um raio, aqui, por exemplo, tinha outra fonte de luz que passaria um raio para cá. Teria outra fonte de luz que passaria um raio para cá. Né, 3 fontes de luz, por exemplo. E esses raios caminhariam independentes. Né? Nenhum raio incidiria e mudaria de direção passando um pelo outro. Então, aqui, em princípio da independência, cada raio segue o seu caminho, mesmo cruzando um pelo outro. Então, esse experimento aqui não quis provar isso, né? Ele quis provar só o princípio da reversibilidade da luz. Tanto a luz vai pelo mesmo caminho quanto volta. Né? E se fosse isso aqui, deveria ter vários raios aqui incidindo para mostrar o princípio da independência, mas não é o caso, né? Então, questão encerrada, vamos para a questão 8. Questão 8, questão 8, questão 8. Bem simples também, né? Aqui, um objeto é iluminado com luz branca. A luz branca, vocês sabem que, se vocês andarem dando uma lida no conteúdo, ela emite todo espectro de cor, né? Qualquer tipo de cor, a luz branca carrega junto com ela. Então, um objeto iluminado é iluminado com luz branca dentro de uma vitrine, cujo vidro é um filtro de luz que só deixa passar a luz de cor vermelha. Então, isso é bem comum, né? É um filtro de luz que a vitrine é um filtro de luz que não deixa passar outras cores de luz, porque a luz branca carrega todas as cores. Mas aquele vidro ali da vitrine só deixa passar o vermelho. Então vamos lá. Para que esse objeto seja visível através da vitrine, sua cor pode ser apenas branca? Apenas branca não, porque se o vidro está deixando passar a luz vermelha, esse objeto pode ter uma cor vermelha também, né? Apenas vermelha? Não, porque se a luz branca atravessa esse vidro, né, carregando a cor vermelha, inclusive, então significa dizer que o objeto pode ser branco ou vermelho, né? Porque a luz branca ela atravessa ela tem que atravessar qualquer superfície, a não ser que seja opaca, né? Mas fora isso ela atravessa. E o filtro ali era só para a luz vermelha, deixava passar só a luz vermelha, mas junto com a luz vermelha passa a luz branca, é óbvio. Então a alternativa certa aqui seria o objeto ele só poderia ser vermelho para poder ser visível ou branco. Se fosse um objeto verde, eu não conseguiria ver, não iria ver o objeto. Né? Se fosse um objeto laranja, eu não conseguiria ver o objeto dentro da vitrine, por incrível que pareça. Por quê? Porque o que a gente enxerga nada mais é do que o reflexo da incidência de luz naquele objeto. Então, se vocês estão enxergando um objeto de cor azul, é porque está incidindo a luz branca naquele objeto azul e está refletindo só a cor azul. Né? Por isso que tu enxerga aquilo azul. Mesma coisa que eu enxergo o objeto ele vermelho, porque eu ali deixava passar só a cor vermelha, e se ele fosse branco também eu conseguiria vê-lo, porque a luz branca ela passa por todos os filtros, né? Ela carrega todas as cores. Então a alternativa
é aí, né? Vermelha e branco. O objeto poderia ter cor. Então vamos para a questão 9 agora. A questão 9 também é uma questão bem semelhante a que vocês têm no trabalho para fazer, na prova também, né? Acredito que só vai mudar os valores aí, então presta bastante atenção. Não é difícil também, mas é de bastante interpretativo. Olha só, uma partida de futebol jogada com uma bola de 30 centímetros de diâmetro é observada por um torcedor. A distância da íris à retina desse torcedor é aproximadamente igual a 2 centímetros. O tamanho da imagem da bola em centímetro que se forma na retina do torcedor quando a bola está a 150 metros de distância vale aproximadamente. Então, eu li a questão. Claro que, como eu já tenho bastante experiência, eu já consegui extrair todos os dados aqui na cabeça e era só jogar na fórmula. Mas a gente vai extrair todos os dados certinho. Primeiro caso, vou extrair os dados. Quem é a imagem, quem é o objeto, quem é o P e quem é o meu P', né? Vamos ver aqui. Quem é a imagem? A imagem é justamente o tamanho da imagem da bola que se forma, né, na retina do torcedor. Então, isso aqui eu não tenho. Né? Qual é o tamanho da imagem que se forma na retina do torcedor? Não sei. O objeto. O objeto é a bola, né? A bola tem 30 centímetros. P'. P' é a distância do objeto até a retina do torcedor. Né? Do objeto até o olho do torcedor. Que seria a entrada do orifício, né? Seria o orifício da câmara escura. Nada mais o olho é do que isso aí. É uma câmara escura, né? Onde passa a luz e é interpretada lá embaixo, no fundo do olho, né? Aí é interpretado pelo cérebro, né? Naturalmente. Mas o olho nada mais é do que tem um orifício, né? E passa toda a luz para dentro e o cérebro faz a interpretação dessa imagem. Mas então essa distância aqui é a distância que a bola está do torcedor, que no caso, a distância da íris à retina está aqui, o tamanho da imagem está pedindo também. Onde é que está? Aqui, quando a bola está a 150 metros, então é essa distância aqui, 150 metros. Então, 150 metros, eu vou estar transformando em centímetro também, que é só acrescentar mais 2 zeros, né? Multiplicar por 100. 150 metros dá 15.000 centímetros, que é essa distância da bola, o objeto bola, até a íris do torcedor, né? E o P' é o tamanho da câmara escura, que no caso é o olho, né? Da entrada de luz até o fundo do olho, que no caso aqui é igual a 2 centímetros. A distância da íris à retina é de 2 centímetros. A íris à retina daqui até aqui, né? A íris está aqui na frente, a retina está lá atrás, então essa distância aqui é de 2 centímetros. É uma câmara escura o nosso olho, né? Então vamos lá. Partir para a fórmula. I sobre O é igual a P' sobre P. I é o que eu estou procurando. U é... botar O para 30 é 30, está aqui. O U é 30, igual P'. Eu tenho ali que é 2 centímetros dividido pelo P, que é 15.000 centímetros. Vamos, esse vezes esse, né? I vezes 15.000 fica 15.000 I, né? Igual a 30 vezes 2, 60. I é igual a 60, agora esse está multiplicando, passa dividindo por 15.000, né? I é igual a 60 dividido por 15.000 vai dar 0,004 centímetro, que eu estou trabalhando tudo em centímetro, então deu em centímetro. Ali não estava pedindo, né? Se era em metro ou em centímetro. Em centímetro. Está pedindo aqui, ó. Então já deu certo que eu já tinha transformado tudo em centímetro e o resultado deu em centímetro. Então aqui é a alternativa A, né? Se tivesse feito tudo em metro, por exemplo, 0,3, 150, 0,02, o resultado já daria direto outro valor, né? Daria 0,4, aliás, daria 0,00004. Aí depois eu teria que transformar em centímetro, que era multiplicar por 100. Mas eu já fiz direto, porque estava pedindo em centímetro, então o resultado já deu em centímetro. Então era essa daí a resposta da nossa questão 9, né? 0,004 centímetros. Beleza?
Vamos para a questão 10, então. Eu acho que é a última questão. Acho não, tenho certeza, né? É uma questão bem simples essa daqui, né? Ó, um menino de 1,5 m de altura produz uma sombra de 50 centímetros. No mesmo instante, um prédio próximo ao menino produz uma sombra de 20 metros. A altura do prédio em metros é... Então eu quero em metro, vou ter que transformar alguma coisa que esteja ali em centímetro, que nesse caso aqui, ó, vou transformar isso aqui em metro já, né? Porque eu quero a distância final em metro, né? Então vamos extrair os dados primeiro. A altura do menino, está falando em altura, tá vendo? Está falando em altura agora. Está falando muito em distância, está falando em altura. Prédio, menino. Né? Então, eu vou estar usando aquela fórmula de H e D, né? A altura do menino é a altura menor. Então, a altura menor é igual a 1,5 metro. Produz uma sombra de 50 centímetros. Então, aqui seria a distância menor, que é a sombra do menino, né? Seria essa distância aqui, ó. Essa distância menor aqui, que seria a sombra menor. Eu também tenho essa distância aqui, que é a distância maior. Eu tenho essa altura aqui, né? Que é a altura menor, né? Que é a do menino. E eu estou procurando a altura maior, que é a altura do prédio, né? É isso que eu estou procurando. Então vamos lá. A distância menor, que é a sombra projetada pelo menino, é de 50 centímetros. 50 centímetros eu vou transformar em metro, porque aqui eu quero em metro, então vai dar 0,5 metro, né? É só dividir por 100 aqui, né? Depois o que eu tenho mais? Tenho o meu D, que é de 20 metros, que é a sombra do prédio, de 20 metros, né? Então aqui já está em metro, 20 metros. E eu quero o H maior, que é a altura do prédio, né? É isso que eu estou procurando. Então vamos nessa, resolver. A altura maior sobre a altura menor está para a distância maior, como a distância maior está para a distância menor. Vou reler. A altura maior está para a altura menor, assim como a distância maior está para a distância menor. Pronto, agora ficou mais claro, né? A altura maior, estou procurando, é a altura do prédio. A altura menor é 1,5, é a altura do menino, né? A distância maior é a sombra do prédio, que é de 20 metros, dividido pela distância menor, que é a sombra do menino, né? 0,5. Então vamos lá. H vezes 0,5, 0,5H igual 1,5 vezes 20 vai dar 30, né? Agora esse aqui está multiplicando, passa dividindo. Então H igual a 30 dividido por 0,5. A altura maior é igual a 30 dividido pela metade vai dar o dobro, né? 60 metros, né? Essa é a resposta a B. Essa é a resposta dessa questão, 60 metros. Bem simples essa questão, né? Só que essa aqui é bem simples mesmo. Tá bom? Pessoal, ficamos por aqui então. Já é um vídeo meio longo, mas nunca é demais, né? A gente está explicando aqui e vocês estão atentos aí e ficaram até o final do vídeo. Obrigado por aqueles que ficaram até o final agora assistindo, né? É a demonstração de que estão interessados e têm um objetivo, né? O objetivo na vida que é aprender e daqui a pouco está prestando um vestibular, o Enem, e entrando numa faculdade que vocês tanto sonham, né? Tá bom? Depois a gente conversa mais nos próximos vídeos. Um abraço.